Boa noite a todos e todas. 21 horas, sexta-feira, nossa live vídeo tradicional. Bom, hoje o tema, como trazido antecipadamente, se trata do eu, o animal e o outro. Mas principalmente ele se retrata e traz como viés principal sofrimento e paz. Por que sofrimento e paz? Porque eu, o animal e o outro. Porque a nossa falta de paz, nossa falta de tranquilidade, muito da nossa perturbação vem diante da nossa dificuldade de se relacionar com esses três elementos: o eu, o animal e o outro. São três elementos distintos, mas que fazem parte do nosso universo, que a gente não dá as devidas atenções e proporções a elas. Então vamos, sem delongas, tentar discutir e falar sobre esse tema e tudo que influencia. Como eu digo, o meu objetivo aqui não é trazer conceitos fechados, mas sim conversar diante de um padrão do que somos, para que a gente possa melhor nos entender e, como diz a segunda parte do tema, sair do sofrimento e entrar na paz. Não pretendo esgotar os temas e muito menos entrar em conceitos científicos, mas basicamente uma questão de entendimento pessoal e de esclarecimento. Mas vamos lá. Eu disse no tema que vamos falar do eu, do animal e do outro. Eu botei o eu primeiro porque é a base de tudo. Somos nós. Botei no meio do caminho o animal e por último o outro. Mas eu vou começar pelo início. E o início eu vou tratar do animal. Por que animal? Que animal é esse? Bom, como eu refiro, temos que falar sobre uma ótica religiosa, se você preferir, de uma forma filosófica, uma forma essencial para que a gente possa ir atrás do melhor caminho. Então minha frase da nossa conversa hoje começa com a seguinte afirmativa: somos criados à semelhança de Deus. Como eu referi, é fundamental que a gente trabalhe essa parte daquilo que não é material, daquilo que não é científico, daquilo que não é palpável. Independente do seu credo, se você chama de Deus, de Ser Supremo, o que seja, somos criados à semelhança dele. Só que a gente não entende essa parte, porque nós achamos que somos criados igual a ele. A frase é bem clara, ela precisa ser analisada da sua forma como se refere. Somos criados à semelhança. Semelhança, não igual. Então, diante desse processo, hoje, diante de conscientização, de libertação em paz, entenda que você foi criado à semelhança. Sendo a semelhança, você não é Deus. Ah, mas eu não me acho Deus. No fundo, todos se acham deuses. De uma forma diferente, de uma forma de outra. Seja por rebeldia ou seja por realmente achar. Mas nos achamos deuses. Uma das grandes características do nosso sofrimento, da falta de paz, é entender que somos mais do que realmente somos. É aquilo que eu refiro. A falta de humildade é aquela pessoa que não sabe entender e compreender as suas limitações. Não é aquele que acha que sabe alguma coisa, mas é aquele que de fato não sabe e tenta demonstrar outra coisa. Então entenda, nesse nosso processo hoje, diante de trazer a paz e sair da perturbação, é entender a concepção da frase. Você foi criado à semelhança de Deus. Se você é semelhante, você não é igual. Então você não é Deus. Você não tem o poder dele, você não é supremo. Primeira regra da nossa conversa para que você tenha paz e menos perturbação. Você não é Deus. Você foi criado à semelhança e quem sabe um dia possa se aproximar daquela grandeza.
mas você é semelhante. Muito semelhante. Não é igual. Então não é Deus. Então entenda que você tem limitações, que você não é grandioso, que você não tem poder e que você, acima de tudo, não controla nada. Se você já entende isso, você sai de boa quantidade de sofrimento que você tem e já encontra uma grande paz. Bom, entendendo que você não é Deus, que você ainda não está nem próximo da grandeza desse ser, independente do nome que você cogite ou diga, você não é ele. Chegando a essa conclusão, a segunda conclusão que se tem que ter para encontrar paz, para que saia da perturbação, é entender que se você não é Deus, você está mais perto do primitivo, e o primitivo animal. Somos mais animais do que deuses, somos mais animais do que seres supremos, somos mais primitivos do que evoluídos. O animal, nesse título que eu me refiro, é o animal que somos, que ainda vive dentro de nós e que prepondera determinantemente nas nossas escolhas e nossas atitudes. O ego. O ego é o grande irmão do animal. E somos animais. Se não somos deuses, somos animais. Isso é fato. Porque quando fomos criados diante do nosso fator evolutivo, iniciamos como seres primitivos, não como deuses. O nosso objetivo é chegar lá, mas não nascemos já assim. Nós temos um fator evolutivo que viemos lá desde a situação mais primitiva, evolutiva, até chegar a esse estado hoje, que tem uma condição animal, mais racional, mais sentimental. Então entenda que ainda, diante da sua lógica de existência, existe um fator animal que prepondera preponderantemente no teu ser. Você vem de várias existências em vários planos. Ele parte sempre da premissa animal. Você foi lá, num período, viveu na esfera mineral, foi para o vegetal. Do vegetal foi para o animal puro, que era meramente existência de sobrevivência. Foi evoluindo, evoluindo, isso é presente, inerente do ser. E aí com o tempo você foi adquirindo inteligência e com a inteligência está adquirindo essência. Entendendo isso, você compreende que você não é Deus. Você é muito mais animal, você é muito mais primitivo. Você tem um fator animalesco que influencia diretamente na sua existência. Entendendo isso, se tem paz, porque não se espera e não se exige algo que não existe. Você não é Deus, você não é supremo, você não é o apogeu. Então vai errar, vai cometer atitudes equivocadas, e aí vai. Se você entende isso, sem sombra de dúvidas, você elimina sofrimento e tem mais paz. Mas vamos lá, vamos além. Vamos entender como esse ser animal ainda influencia no nosso dia a dia, na nossa existência. O ser animal que vive em nós e que traz um grande processo de dificuldade, dor e falta de paz é o estado básico primitivo dele, sobrevivência. Hoje ainda temos um princípio em quase tudo que fazemos de sobreviver, de matéria. Tudo na nossa vida gira em torno de sobrevivência. Eu já referi em outros vídeos. Hoje, além de sobreviver, nós precisamos ter como prioridade, como realidade, ascender. Ascensão, não sobreviver. Não simplesmente tentar ficar vivo, mas sim, além disso, ser algo maior. Ter aquela palavra básica que alguns usam, né? Prosperar. Temos que aprender a prosperar, mas não da área material, mas da área essencial. Eu afirmo, nós todos vivemos de uma forma primitiva de sobrevivência. Nós deixamos um animal que ainda vive em nós, que habita no nosso mundo emocional e espiritual, de forma absoluta. Todas as nossas atitudes que geram dificuldades trabalham diante de sobrevivência, de
fator pura e meramente animal. Somos egoístas porque achamos que temos que acumular para que não possamos correr o risco de morrer. Somos extremamente competitivos, somos totalmente, às vezes, reativos diante de um fator, de uma possibilidade de morrer. Você cria situações na sua vida no risco de morrer. Você se preocupa muito com o material porque acredita que se não tiver o material vai morrer. É o fim. Nossas atitudes são basicamente animais. E eu refiro e sou extremamente convencido que o ser humano, nas suas linhas gerais, são quase todos iguais. Com as suas peculiaridades, mas as atitudes são sempre as mesmas. O que muda é o teu personagem animal, ou a forma que tu age diante da tua circunstância animal. Alguns, diante do seu fator animal preponderante, agem como caça, outros como caçador. Aquele que é mais agressivo, mais rebelde, mais impulsivo, é o perfil clássico do caçador. Ele, diante da necessidade de sobrevivência, ele vai atacar, ele vai atrás da presa. Aquela pessoa mais recolhida, mais retraída, mais tímida, mais delicada, mais frágil, é a caça. É aquela que sempre está fugindo para não morrer. E aí, diante dessa realidade, é o nosso mundo. Nós sempre estamos jogando diante da necessidade animal de sobrevivência. Ora sendo caça, ora sendo caçador. Diante do perfil de cada um é mais um é mais outro. E aí cria a nossa dificuldade, porque nós levamos tudo como questão animal de sobrevivência. E aí você está no seu dia a dia, sendo caça e caçador para tudo. Porque tudo é uma questão de morte, tudo é uma questão de revolta, porque é animal, somos animais, não somos deuses. A gente vê uma opinião contrária à nossa, vamos lá. Damos de animal, porque ou a gente vai lá agredir, ou a gente vai retrair, vai chorar. É animal. Tu é caça ou caçador. Bom, diante das tuas dificuldades profissionais, ou tu foge das responsabilidades, ou tu agride as responsabilidades. Caça ou caçador. Diante das tuas questões pessoais, fuga, revolta, é característica de sobrevivência animal. Somos extremamente animais ainda. Temos uma questão de inteligência? Temos, mas não utilizamos ela. Deixamos, pelo fator do que é comum, deixamos o nosso lado primitivo influir diante dos costumes e dos hábitos, deixando o animal que existe em nós agir. Por isso que vivemos nessa sociedade, né? Porque todo mundo deixa aflorar o seu lado animal, trabalhando diante de uma questão de sobrevivência. Só que temos que entender que não somos mais aquele ser de 3.000 anos atrás, na qual realmente precisávamos desse instinto animal de sobrevivência para sobreviver. Hoje os tempos são outros. Hoje dificilmente tu tem risco de morte. Salvo se tiver lá diante do teu quadro, morrer não é tão fácil assim. As pessoas têm medo, vão dizer, Fabiano, tu é absurdo, olha a situação de hoje. Meus amigos, morte, aquilo que eu falei, é natural. Não é tão simples assim de se morrer. É aquilo que eu digo, morre quem tem crédito, ou quem está indo fora da linha. Se você não está indo fora da linha, ou não tem crédito para morrer, lamento lhe informar. A morte não vai te procurar da noite para o dia. Ela não aparece para qualquer um. Ela aparece no momento exato, na hora que for necessário para o teu fim. Diante das tuas posturas e das tuas atitudes. E hoje você não é mais aquele ser das cavernas que não tinha quase condições de sobrevivência. Que você vivia lá desnudo, tentando caçar para sobreviver, com animais mais perigosos que você, os seres que trabalharam diante da questão da eliminação. Isso não existe mais. Isso acabou. Mas a gente alimenta essa rotina como hoje isso ainda existisse. Nós levamos para tudo.
Hoje nós temos condições de ter e exigir bem menos, porque hoje é muito mais fácil a sobrevivência, só que não entendemos essa parte. Queremos o quê? Acumular. Temos aquela mentalidade primitiva da época das cavernas, trazendo para as épocas de hoje. O consumismo é isso. As questões de revolta são isso. E isso, se você não entende, não compreende, vai descambar para dois caminhos. Depressão, ansiedade. É fato. O ansioso é aquele que trabalha diante do lado primitivo do caçador. Por que é ansiedade? Aquilo que eu refiro. Não estou aqui atrás de trazer ciência, discutir o fator médico. O que eu quero trazer aqui é esclarecimento diante do que eu estudo e analiso. Não estou aqui diante de conceito, é só para trazer uma noção, para trazer vocês a realidade. Ansiedade, meus amigos, em linhas gerais é a seguinte: você projetando o futuro de forma negativa, esperando que aquilo aconteça. E aí o que acontece? Você está sempre projetando o futuro negativo, uma possível possibilidade de futura morte remota, sendo que você não vai morrer. E aí o que acontece? Teu lado primitivo, teu organismo fica lá, movendo energias, movendo questões orgânicas para que tu vá lá lutar sobre aquele ser enorme, né? Aquele leão que vai vir te atacar para tirar tua vida. Mas não. Você fica pensando em problemas com fulaninho, com o que falar na rede social, com o que o governo está fazendo, com o que o teu chefe fez. Lá tu fica movendo questões futuras, negativas, de uma possibilidade de conflito que nunca existe. Ou você, diante do seu lado material, animal, de caça, se esconde, se reprime. Tudo isso é medroso, tudo isso é difícil. Olha como é perigoso. Olha como o mundo tá. Olha como as coisas estão perdidas. Olha que coisa. Toca naquele buraco profundo e lá fica no escuro, torcendo que a presa suma. É a depressão. É você, diante da sua rotina, se deixando levar para o seu lado primitivo, animal. Mas você tem que compreender que você não é mais aquele animal. Você não está mais há 6.000 anos atrás. Você já evoluiu muito e tem que adaptar isso diante da sua rotina. Se você quer ter paz e sair do sofrimento, deixe de ser animal. Deixe de imprimir essa realidade no seu psique, no seu emocional, de que tudo é morte, de que tudo é risco, de que tudo é conflito. E que diante do conflito eu tenho que agir diante da premissa básica: caça ou caçador. Ou seja, ou eu ataco para matar ou eu fujo para me esconder para sobreviver. Não é mais assim. Não é mais essa a realidade. Se você quer ter paz, entenda isso. Compreenda isso. Entenda que se no momento você for colocado diante da dificuldade, você tem que parar, raciocinar, refletir e ir atrás da solução. Porque se aparece um problema, você reage como um animal. Por mais que se ache um Deus, você age como um animal primitivo tentando sobreviver. Aparece um problema e você vai lá. Ah, estou muito estressado, minha vida está muito difícil, preciso viajar. Presa, fugindo do teu predador. Em vez de tentar resolver o problema de forma sensata e evoluída, não. Vai lá, não, quero viajar. Preciso viajar para relaxar, estou muito estressado dessa rotina. Instinto primitivo animal de caça, fugindo do predador. Só que uma hora tu vai ter que bater de frente, meu amigo. Porque toda vez que tu vai esperar a vida para aparecer uma viagem, tu vai te frustrar, porque tu fugiu, mas o predador apareceu de novo, aí tu fugiu, apareceu o predador de novo. Até que uma hora tu vai pegar e vai dizer assim: tô cansado desse predador. Vai entrar no fundo da tua toca e vai esperar morrer. Depressão. Não somos deuses, somos animais. Entenda isso. Porque aí você para de sair da ilusão do ego.
da fantasia que você é uma grande coisa. Você age como um animal primitivo. Bom, no ponto inverso, vem lá a situação, o que te incomoda, tu vai lá, agride verbalmente a pessoa, xinga, fala tudo que tu acha, agride, ou sai lá extremamente revoltado na mesma situação. Predador. Vou eliminar minha presa ou meu oponente para sobreviver. É o que agimos. Somos assim. Só que isso não existe mais. Nós não precisamos disso. E o predador sempre vai existir. Isso sempre é sobre dúvidas. Porque os predadores não são palpáveis. Os predadores que existem no nosso mundo somos nós mesmos. Somos nossas posturas equivocadas de ver a existência. Então compreenda. Como ainda somos animais, entenda, você não é Deus. Você está longe de ser algo próximo a Deus. Você age instintivamente diante de um lado ainda muito primitivo, de forma mais racional, com um pouco mais de sentimento, sem sombra de dúvidas. Porque hoje pode ser que você não vá às vias de fato, mas pense que isso seria interessante. Quantas vezes a gente pensa como fulaninho podia morrer, como fulaninha podia se ferrar? Não fez, mas pensou. Ou foge diante de várias circunstâncias da vida e da realidade, indo para suas tocas, para os seus buracos, para não ser pego pela sua presa. Para não ser pego como presa, e não ser pego pelo seu predador. Meus amigos, é isso. Se você quer paz, se você quer sair do sofrimento, entenda que você não precisa mais ser animal. E se coloque como animal. Porque aqui é o que somos. A sociedade, as pessoas me falam, a sociedade está perdida. Não tenho mais crença na sociedade. Por quê? Porque ainda, na verdade, ainda vivemos só de um pouco melhorado, sem sombra de dúvidas, mas o início de tudo. Porque eu afirmo, vivemos como animais. E somos animais principalmente na forma de pensar. Porque quanta coisa nós criamos no mundo mental diante disso que eu refiro. Podemos não matar, não podemos fugir de fato fisicamente, mas mentalmente fazemos esse processo sempre. Sempre que surge um problema, ou a gente vai trabalhar diante de uma ótica de caça ou caçador, ou vai tentar fugir dele, ou vai tentar eliminá-lo. E isso, meus amigos, é um conflito, porque não é assim que se resolve. Não somos mais animais, somos muito mais que isso. E vocês entendam, tudo isso o cérebro não compreende. Ele entende que você realmente está fugindo de um animal ou está indo brigar com um animal extremamente perigoso que vai tirar a tua vida. E lá ele move questões orgânicas e orgânicas no teu organismo. E aí a ansiedade, ele vai lá, ele está projetando que ele vai ser atacado, ele corre risco de vida, então para isso eu tenho que mover energias, para ele ter condições de correr ou ter força de agredir. Então lá está o teu organismo toda hora, movendo reagentes e agentes para que tu crie mais força do que tu tenha para o processo de fuga ou de ataque, e nada disso existe. E ele está lá, movendo energias e aquilo não está sendo extravasado. É por isso que andamos cansados, moídos, frustrados, com dor na coluna, com dor nisso, com dor de estômago, com dor de cabeça, por causa disso. Porque o que impera é o fator animal. O que hoje influencia diretamente é que somos animais. No momento que você deixa esse lado animal de sobrevivência influir na sua vida, você encontra paz. Porque você se liberta de muitas coisas. Porque é aquilo que eu digo. Aqueles que muito querem fugir, viajar para isso, para aquele lugar, querem fugir da realidade. Entendam que isso não satisfaz. E que você sempre vai precisar de mais. Ou vai ver lá um período de frustração para que chegue aqueles 20 dias, 30 dias de emoção. E aproveita porque é alucinação. E aí volta à realidade. E a realidade continua a mesma. Entenda
que consumismo é a mesma coisa. É você diante do seu lado primitivo de sobrevivência necessitando. E você pode comprar isso, aquele outro, aquela situação, que não adianta. Você não vai ter satisfação. Porque você não vai matar o seu grande inimigo, teu grande predador. Porque esse grande predador, esse grande inimigo, é você com você mesmo. É o seu mundo emocional não trabalhado. E não há viagem, não há mudança de emprego, não há mudança de realidade material que resolva. Você pode ter o dinheiro que tiver, você pode ter as questões materiais que tiver, você pode ir para onde você quiser, que ele continua lá. Porque você não foge de algo específico, você não ataca algo específico, você sempre está fugindo ou atacando você mesmo. Porque o problema não é o outro, o problema é você. Porque o que te incomoda no outro é o reflexo de ti mesmo. O problema não é o outro, o problema é você mesmo. O que você ataca externo, você está atacando de você mesmo porque você não quer acreditar. Porque você não entendeu a frase inicial que eu referi. Você foi criado, está à semelhança de Deus. Você não é Deus. Você não é algo supremo. Você não aceita ser taxado de animal. No fundo você sabe que é animal. Mas se culpa e se exige por ser isso. Então tudo você ataca nos outros. Você foge de você mesmo. O grande vilão, o grande problema de você é você mesmo. Só que, em vez de trabalhar em você, aparece fora. Aparece no familiar, no marido, na esposa, no filho e na filha, nos colegas, no trabalho, na sociedade em volta de ti, no chefe, na chefe. E aí você vai lá e foge disso. E mata aquilo. Mas, meus amigos, não estamos mais em era de sua existência material. Nós estamos em era de ascensão espiritual. Tudo isso que você faz é ilusão, é fuga. Porque você ou ataca o elemento errado ou foge do elemento errado. E isso tira a paz. Porque você nunca resolve o problema. Porque se você acha que fugir, ser caça, é satisfatório, nunca vai ser, porque você nunca vai estar satisfeito. Porque aquela caça que trabalha diante da ótica de vítima, ele sempre vai tomar na cabeça. Ele nunca vai ser respeitado por alguém. E uma hora isso cansa. E no momento que cansa, é aquilo que eu falo. Vai pro fundo da toca e espera morrer. Se você tem outro perfil, entende que a rebeldia é o seu mundo, que você não tem nenhum tipo de atitude de mudar você, mas quer só mudar o mundo, que você quer fazer revolução, que só quer fugir, meu amigo, também não vai conseguir. Porque é você que tem que mudar. Porque você tem que se aceitar. Porque senão adianta, o processo é errado. E isso gera sofrimento, porque você não compreende o processo. Então entenda isso. Veja esse vídeo mais de uma vez, porque o que eu estou falando é extremamente importante. Se você entende isso e começa a aplicar, sem sombra de dúvidas, você sai do sofrimento e encontra a paz. Porque você se coloca no seu lugar, entende quem você é, e deixa de acreditar de algo que não é. Repito, não somos deuses. Fomos criados à semelhança dele e ainda estamos muito mais próximo do animal do que do divino. Supremo, como você preferir. Então, entenda todo o seu lado animal e comece a trabalhá-lo. Entenda que às vezes a sua ânsia de comprar, de consumir, é simplesmente, e afirmo, estado primitivo animal de sobrevivência, agindo como caça ou caçador, ou às vezes até mesmo os dois. Então entenda que não vai ser satisfeito. Tu não vai te satisfazer. Porque é aquilo que diz. É o vício. Por que nós nos viciamos?
Porque estamos nesse fator primitivo. E o vício nada mais é do que eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Por quê? Porque ele está fugindo. Porque está trabalhando diante do seu lado animal de fuga, de sobrevivência, seja por forma de eliminar ou fugir. Não adianta. Enquanto você não trabalhar seu mundo emocional e entender que isso é fundamental, não terá paz. Você pode comprar quantos carros quiser, fazer as viagens que quiser, comprar as roupas que puder, tu não vai ter paz. Porque não é isso que viemos, não é esse o segredo. Sobrevivemos com o essencial. Sobrevivemos com pouco. Somos seres que já temos a capacidade de sobreviver com o necessário, para que possamos ter o foco no que de fato importa, que é aquilo que eu digo, ascensão. Ascensão da essência e do espírito. É isso que nós temos que compreender. Entendida essa parte, você consegue evoluir. Por isso que eu falei dos 3 elementos. O animal é o primeiro dele. Você entendendo o animal que tem em você, você começa a trabalhá-lo para que deixe de ser e seja algo essencial. E para ser algo essencial, o segundo passo, e já sendo dentro do primeiro, é a preocupação consigo, com você. É necessário entender que para ter paz, que para ter a evolução e sair do sofrimento, é importante que você dê a devida atenção a você. Mas você como é? Como animal. É importante desenvolver isso. É importante que você entenda que você não sendo Deus, você é um ser que não é supremo. Não sendo supremo, você não tem competência sobre os outros. Você tem competência sobre si mesmo. Então entenda que é hora de pegar o animal que você tem e tratá-lo. E tentar sair das fugas externas, de tentar achar que é algo do que mais é, tentar deixar de ser herói que não é, responsável pelos outros que não é, e responsabilize-se com você. Porque você provavelmente esteja num grau bem menos atrativo do que acredita. E no fundo sabe disso, mas tem que ter consciência disso e começar a se importar com o que de fato importa, que é você. Respeitando, entendendo que você é um animal. E o animal precisa de paciência, devoção, para que ele compreenda e desenvolva. Para que ele possa sair daquele estágio e possa ser algo mais evoluído. Para que depois disso, tu tendo consciência suficiente, tu possa entrar no último elemento, que é o outro. Esse elemento, o outro, vai estar sempre presente na tua existência, mas ele tem uma outra finalidade que daqui a pouco eu me refiro, mas não é o que a gente acha. Porque nós nos achamos deuses, diante dos deuses que somos, colocamos o outro como um elemento de devoção ou devoto. É assim que a gente vê como outro. Ou a gente coloca ele como Deus e veneramos ele, ou colocamos ele como nosso devoto que deve nos adorar. Viu como é fato o que eu refiro como ainda nos achamos deuses? Mas, meu amigo, ninguém é Deus. Ninguém. O único que chegou próximo a isso foi Jesus, e nem ele se dizia Deus. Tanto que ele refere numa passagem clássica. Um dos apóstolos diz, Mestre, sois Deus. Ele diz, Deus é meu Pai. Então nem Jesus, na sua grandeza, se equiparava a Deus. E nós, na nossa ignorância plena,
ou queremos ser endeusados por pessoas. Plena arrogância e ignorância. Nem Jesus, que é a grande referência, o grande símbolo, disse isso. Mas mentalmente a gente trabalha dessa forma. Mas repito, você é animal. Então se coloque como e abandone essa figura. Porque no momento que você entende isso e deixa de querer ser Deus ou endeusar pessoas, a paz sai do fator básico do tema que eu falei. A paz. Porque você não endeusa ninguém, porque sabe que ninguém é Deus e não se ilude. Não espera ser endeusado, porque não sabe que não é Deus e não tem por que ser endeusado. E assim, não se magoa, não se frustra, não gera nenhum tipo de conflito com o outro. Então saia da figura de Deus. Saia dessa figura que não existe ainda em nós. Coloque-se e conviva com o seu animal. É como eu falei já lá no primeiro vídeo. Pegue o seu cachorrinho que está lá no fundo do pátio e te envolve com ele, porque é o que é. Entenda que isso serve não só para você, mas todos nós. Todos nós estamos muito aquém de uma plena evolução. No momento que você entende isso, você encontra a paz. Porque você não vive na ilusão. E não vivendo na ilusão, você não foge. Não vivendo na ilusão, você não precisa trabalhar a ótica de caça e caçador. Você é aquilo. Você sabe o que é aquilo. Sendo isso, só precisa trabalhar. E sendo aquilo, não é caso de morte. Não é caso de fim. Somos eternos e temos eternidade para avançar. O problema é saber quando vamos avançar. Então entenda que essa parte com a relação com o outro é fundamental. O Deus. Pare de criar figuras míticas de deuses. Por que nós temos, às vezes, tantos problemas com nossos relacionamentos familiares com pai e mãe? Porque nós, por culpa deles e nossa, criamos a figura de deuses. Os pais se colocam como deuses. Nós nos acreditamos que eles são deuses. E aí chega o grande dia que a gente cria um pouco mais de sensatez e descobrimos que não existem deuses. Nunca foram deuses e nos decepcionamos. A paixão. A paixão nada mais é do que endeusamento a outra pessoa. Vamos lá, sem deuses. Nós nos iludimos, descobrimos que eles não são deuses. E aí vem a frustração, a revolta. E aí novamente vem o processo básico de estado animal, que diante dessa postura você vai ter o caçador. Daí nós vamos. Mas aí, meus amigos, não é mais assim. Vamos tirar essa figura. Você ainda é muito animal. Trabalhe o seu animal, desenvolva ele para que você possa chegar a um eu. Um eu mais essencial, que trabalhe diante de um propósito único. Eu sou eterno, eu sou pleno, eu só preciso caminhar e fazer o esforço de progredir. Eu não preciso sobreviver mais, eu só preciso progredir. Eu sou eterno, não tenho que me elimine, não existe um fim para mim. Existem estágios aos quais eu preciso caminhar. Mas precisa caminhar. Pare dessa preocupação de sobrevivência e enfoque em progredir. Mas progredir de forma certa. Afirmo, tudo que é foco no cunho material é animal, é ego, isso é fuga. Sempre refiro, é necessário equilíbrio, mas em todas as minhas aulas, meus vídeos, minhas lives, refiro, o grande propósito é a ascensão espiritual, é o progresso existencial. Foque nisso, elimine o animal de você. Mas isso não vai ser da noite para o dia.
vai botando ele na coleira até que ele seja bem domado e que ele só funcione com uma única ótica: força de progresso, de agir para frente para resolver as pendências. Entendido isso, vamos ao primeiro elemento, como eu referi, o eu. No momento que você entende que você é um animal, que você ainda está muito longe, que você não é Deus, a caminhada se torna mais fácil. Por quê? Você não se exige mais do que necessário. Bom, sou um animal, ainda tenho muito que crescer, muito que evoluir. Sendo assim, não preciso ser como eu gostaria de ser. Porque não tenho todo o conhecimento e toda a soberba que realmente eu acreditava que eu tinha. Então começa fazendo. Como animal, entenda que você não tem raciocínio, capacidade de fazer de forma plena e eficaz qualquer coisa. Vai ter que ter esforço e vai aprender com o erro. É só ver com os animais domésticos. E é uma questão que vai muito do perfil de cada um. Os animais hoje, eu simplesmente falo para ele, não faz, ele não faz. Se tu repete, ele vai lá e entende o comando. Nós somos assim. Só que na verdade não vai existir outra pessoa fazendo isso por ti. Tu mesmo vai fazer. É tu entender. Olha, isso é errado. Não dá mais. Isso é eu fugindo. Se o teu problema é esse, resolve o problema. Não foge do problema. Se você é uma pessoa carente, trabalhe a sua carência. Trabalhe o auto-amor. Não fuja disso. Não vá em busca da revolta, sendo um caçador, dizendo que amor é coisa para fraco, que eu tenho que ser cético, que eu tenho que ser racional. Isso é o instinto animal agindo. Ou não seja aquela pessoa extremamente submissa, migalhando a atenção. Isso é o instinto animal sendo caça. Então vá atrás do propósito. Desenvolva-se. Compreenda. Desenvolva-se com tranquilidade, com tempo. E as coisas fluem. Diante desse processo, siga a sua caminhada. Entenda que aquilo que eu falei, o outro sempre estará presente contigo. Porque o outro é a grande referência para ti. De ti mesmo, porque o outro reflete aquilo que tu é. O outro é um meio de aprendizado. E o outro serve como forma de auxílio quando tu é capacitado. Então, quando entra o outro nessa relação, a dificuldade de se relacionar com ele, novamente a falta de paz, é em decorrência de nós não sabermos atuar com eles. Porque eu referi, tudo é uma postura de você com ele. Já mencionei nesse vídeo, nessa live, que um dos grandes problemas com o outro é o fator de querer achar que é Deus ou achar que ele é um Deus. Você não é Deus, ninguém é Deus. Tire a figura do endeusamento. Sendo assim, você não vai se decepcionar quando, de fato, entender o que aquela pessoa é. E você não vai exigir do outro algo que também você não é. Então, nas relações, isso se torna mais fácil. Relacionar com o outro fica mais fácil também no momento que, nesse processo, você entende sua postura como caça e caçador. Como eu referi. O outro, quando você age como caça e caçador, nada mais é do que você está fugindo de você mesmo. Então, tudo aquilo que gera um fator primitivo em você, no outro, entenda que você está se vendo. Então, entenda que aquilo que tu te revolta e te revolta de fato grave com o outro é algo que tu odeia em ti. Sim,
Reflexo. Espelho. No momento que aquilo fica culminante em ti, certamente daquilo do outro tem em ti. Daí você vai agir como animal. Em vez de agir como animal, entenda, bom, aquilo me incomoda dele é porque eu tenho. Sim, você tem. Tem, de fato, sem sombra de dúvidas, isso é realidade. Porque a gente não reconhece no outro aquilo que não existe em nós. Se nós não temos amor na gente, a gente nunca vai reconhecer o amor no outro. A gente vai achar que é uma pessoa melosa, que é uma pessoa delicada demais, mas a gente não vai entender que é amor. Se a pessoa é extremamente autoconfiante e a gente não é autoconfiante, a gente vai achar aquela outra pessoa arrogante. A gente vai achar ela com soberba. Na verdade, ela só tem autoconfiança de fato. Então, você só reconhece no outro aquilo que você tem. Porque é aquilo que eu falo. O problema não é entender as pessoas, é que a gente não perde tempo entendendo as outras. Porque a gente não entende as outras porque a gente não se entende. Então entenda, o que incomoda no outro é reflexo em ti. Ah, mas Fabiano, é um absurdo o que tu tá falando. Eu sempre trago um exemplo, a arrogância. Não, vou trazer outro exemplo que eu mais gosto, né? Que é o cinismo, a hipocrisia, né? Ô, Fabiano, eu não sou hipócrita, eu não fico falando mal das pessoas, eu sou uma pessoa honesta. E aquela pessoa que odeia, ela sempre fica falando mal dos outros, ela sempre fica demonstrando algo que ela não é. Mas eu sou bem honesto. Mas ok, tu pode ser honesto com as outras pessoas. Mas tu é honesto contigo mesmo? Tu respeita as tuas vontades? Tu respeita aquilo que tu queria fazer? Não. Então, tu é tão hipócrita, tu é tão cínico como ele. A diferença é que ele externa aquilo para os outros e tu retrai para ti. Porque ele usa a hipocrisia dele de uma forma de animal caçador. Ele vai lá e externa, ele joga. Tu, diferente dele, é hipócrita de forma caça. Vai lá, guarda tudo para ti, te esconde para não ser revelado e correr riscos. É espelho, meu amigo. É aquilo que eu falo, que vai mudar no ser humano é a forma como tu vai agir diante do teu fator animal. Caça ou caçador. Então entenda. Vai ter paz em relacionar no outro no momento que tu entender que aquele que te incomoda muito é o teu reflexo. Então, opa, o problema não é dele, sou eu. Eu tenho que resolver comigo isso que incomoda nele. Porque no momento que eu resolvo, eu entro em paz comigo, o que o outro faz não me incomoda. Essa é a regra. Não é tu fugindo da pessoa e viajando. É animal, condição de caça, fugindo do caçador. Não adianta tu ir lá e meter-lhe a boca naquela pessoa e querer dizer 300 verdades para ela, porque nada mais, nada menos é você sendo animal, agindo com a característica de caçador, tentando de forma agressiva eliminar o teu oponente. Mas não adianta. Porque o grande problema é tu, contigo mesmo. E aí vai vir outro cínico, vai vir outra pessoa daquele jeito, em outro lugar, em outro mundo. Tu pode viajar pro quinto dos infernos. Tu vai encontrar alguém. Quando até aquele dia que tu vai encontrar a ti mesmo. É que nem as pessoas estão fazendo agora. Estão dentro de casa. Estão perdendo as condições de achar desculpas e estão batendo consigo mesmo. Tem gente que não está se suportando. Para demonstrar como isso que eu falo é a realidade, que a gente tem que entender. Espero, amigos, que isso fique claro. É pouco ainda, diante do que a gente tem que falar sobre esse tema, mas é bastante coisa para se refletir. E a última questão, diante de todos os elementos que eu queria referir, para que a gente tenha um pouco menos de perturbação, um pouco menos de sofrimento, encontre um pouco mais de paz, que eu quero fechar agora conosco, diante desse processo todo, é entender que nesse processo de ser animal, a gente tem que deixar de fora mais um elemento. É o provar. Se você quer paz,
você tem que entender que você não tem que provar porcaria nenhuma. Se você quer paz, você tem que entender que diante desse processo, com eu, com o animal e com o outro, você não precisa provar nada. E eu começo com o outro. Você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa demonstrar nada para ninguém. Você precisa meramente ser você mesmo, de forma autêntica. Você tem que entender que você não precisa provar nada a ninguém. Isso traz paz. Porque basicamente a gente vive de provações. A gente tem que provar para fulano que a gente é bem sucedido. A gente tem que provar para a sociedade que a gente é bem realizado. A gente tem que provar que a gente constituiu uma boa família. A gente tem que provar que a gente foi bem sucedido. A gente tem que provar que é um bom espírito, é um bom cristão, um bom religioso. Para os outros. Você não precisa provar nada. Você precisa só crescer. Ascender diante do seu processo. E aí vem a segunda aprovação. Ter consciência tranquila. Ter consciência tranquila é demonstrar que você não precisa provar nada para você também. Você só precisa entender diante de tudo que eu conversei aqui. Entender que você é mais animal do que Deus, que você está no processo e que você precisa só ir em busca do correto e realizar. Ponto final. Não precisa provar nada a ninguém de que você está crescendo. Não precisa provar para você que você é algo. Porque no momento que você trabalha, no momento que você se esforça, você tem certeza disso. E quem tem certeza é completo. Quem é completo não precisa de mais nada. Ele já é cheio. É visível. Ele sente e é visto. Não precisa provar nada. Você precisa só trabalhar diante do seu crescimento existencial para ser completo. Quem é completo sabe que é cheio e é visto como cheio. Se você pega um jarro d'água e enche de água e pega ele e segura, você precisa provar que ele é cheio? Não. Você pega o peso, balança e vê que está cheio. Você olha e os outros olhos e vê que estão cheios. É isso. Porque é algo óbvio, é algo natural. Então não precisa provar nada. Você só precisa encher o seu jarro de água correta. Você precisa entender que precisa de esforço para ir além. Porque assim você vai ter paz. Então pare. Porque o sofrimento, a dor, a falta de paz é responsabilidade nossa. Porque ainda preferimos viver numa ilusão de fuga, achando que somos deuses e não somos, entendendo que somos mais animais e precisamos trabalhar para deixar de ser. E trabalhando, quem trabalha realiza. Quem trabalha, faz. Dormimos poucos porque não fazemos o que temos que fazer. Temos um insônia porque não acreditamos e não fazemos o que temos que fazer. Entenda. Se as coisas estão difíceis, é porque você não está colocando água no seu jarro. Porque o dia que você chegar a esse ponto de que seu jarro esteja cheio, você sabe que ele está cheio. Você sabe que não precisa provar. As pessoas veem que ele está cheio. E você vai lá e dá da água do seu jarro para os outros beberem. Isso é caridade. Isso é o fim da essência, é a forma correta de se relacionar com o outro. Você hoje não tem nem água para tomar para você. E você quer matar a humanidade de sede. Isso é o cúmulo absurdo da arrogância e da prepotência. Você tem uma água embarrada, suja,
cheio de bactérias dentro do seu jarro e você quer que a sociedade, a humanidade beba dessa água podre. É a realidade. Então pega o teu jarrinho depois disso e toma consciência. Pega toda essa água podre e joga fora. Lava bem aquele jarro, esteriliza e põe no sol e reflete. E aí tu entende que tu vai ter que encher. Mas assim, meu amigo, essa enchida não é numa torneira. Tu não vai abrir a torneira e vai encher. É gotinha por gotinha. No momento que tu tiver água suficiente para te beber, para a tua condição pessoal, tu começa a dividir. E no dia que ele estiver transbordando de fato, tu divide com a humanidade. Diferente disso, é isso que eu falei. É ilusão. É você se achando Deus. É você se achando algo que não é. É se achando com um jarro cheio, sendo que ele está sem água e com lodo. No momento que você entende isso, tudo é muito mais fácil. Porque é o que eu falo. Qual é o conflito? Você está oferecendo água com barro. Todo mundo reclama porque tem gosto ruim. Não, daí tu vai lá dizer, não, minha água não é ruim. Você vê que não tem água suficiente para todo mundo, mas tenta enrolar. É isso, meus amigos. Preocupe-se com o seu processo. Saia do materialismo. Entenda que a sua atitude materialista é diante do seu fator animal. O seu fator animal que trabalha diante das óticas de caça e caçador. Fugindo do grande predador, que é você mesmo. Repito, entenda que você não é Deus e que sim um animal. Diante disso, trabalhe a ótica do jarro. Seu jarro está vazio, com bastante lama. Não espere matar a sede da humanidade com isso que você tem. Produza e tenha elementos para que isso um dia ocorra. E quando você estiver preenchido de você mesmo, de autoconhecimento, de ascensão espiritual, sem sombra de dúvidas, você terá um jarro cheio de água. Você vai ter a capacidade de fazer como Jesus, naquele grande dia que ele multiplicou os jarros na festa, os pães e os peixes. E o seu jarro vai se multiplicar. E o seu jarro se multiplicando, você vai ter condições de oferecer para matar a sede dos outros. Mas enquanto isso, meus amigos, não temos. Então vamos à luta de trabalhar. Porque é aquilo que eu referi. O jarro precisa ser limpo, esterilizado. Ele precisa de um tempo para se liberar dessa quantidade de bactérias tóxicas que alimentamos diante da nossa existência. E aí, quando isso ocorrer, comece a pingar gotinhas de água, até o dia que transborde. Mas óbvio, pode ser que chegue o dia, ele vai chegar, quem sabe alguns já estão nesse momento, que já possa dividir umas gotas. Porque o jarro já não é tão água suja. Hoje você de repente pode trabalhar naquela teoria de que onde come um, come dois. Ou seja, onde bebe um, bebe dois. Mas entenda que isso é de forma limitada, que é diante das condições do seu jarro. Não ofereça mais do que tem no seu jarro. Tenha consciência de como ele está. Entenda que ele está muito longe de ser o suficiente para suprir as necessidades de qualquer pessoa. Entenda que no dia que você chegar a isso, você vai oferecer a água para matar aquela sede do momento. Mas que a pessoa também vai ter que ir atrás da água dela. Esse é o processo. Você distribui a água para que ela mate aquela sede, para que ela tenha condições de seguir o processo dela, para ela deixar de ser animal. Você nunca vai ser uma fonte eterna de água vertendo para que viva
a benefício de alguém que não trabalha. Bom, amigos, bastante coisa. Bastante reflexão. Espero que tenha sido útil. Espero que tenha sido válido o vídeo de hoje, a live de hoje. Entenda que no momento que você assumir essas questões ditas aqui, sem sombra de dúvidas eu afirmo, você vai ter mais paz. Você vai ter menos perturbações. Você vai saber se relacionar com esses 3 elementos. Dúvidas? Lembre-se, o canal aqui está disponível para tirar. Um ótimo final de semana a todos, uma excelente semana. E vamos conversando por aqui. Que tenhamos águas cristalinas, um jarro d'água mais pura, e vamos em busca disso. Vamos em busca dessa água divina que nos tornará completos, que nos tornará límpidos, cristalinos, puros, insípidos, para que no momento certo a gente possa servir de fonte de água para aqueles que naquele momento passam sede, e que essa água revigore essas pessoas para que elas possam seguir os seus caminhos. E que elas também possam ser vertentes, para que elas também possam alimentar e dar nova condição, nova forma para outras pessoas. Esse é o nosso propósito, propagar. Até mais, um beijo a todos.